A porteira range, sempre range. Já mandei trocar 3 vezes, mas o som continua o mesmo. Acho que é proposital. Meu jeito de saber que ainda estou vivo, que ainda acordo todo dia às 5 da manhã, que ainda caminho por essa terra vermelha que me deu tudo e me tirou o que mais importava. Meu nome é Roberto Mendes da Silva. Tenho 52 anos, 3 fazendas no interior de Goiás, 1.600 cabeças de gado Nelore, pivôs de irrigação que cobrem 200 hectares e um buraco no peito que nenhum dinheiro do mundo conseguiu tapar. Faz 7 anos que perdi meu filho. Não perdi como quem esquece as chaves. Perdi como quem tem arrancado do corpo um pedaço que ainda pulsa. Mariana estava grávida de 5 meses. Era nosso primeiro. A gente já tinha escolhido o nome, Pedro Mendes. Ia ser um menino forte, de olho claro como o meu, teimoso como a mãe. Mas Pedro nunca chegou. Uma infecção silenciosa, dessas que os médicos explicam com palavras compridas que não consolam ninguém. Mariana sobreviveu ao corpo, mas morreu por dentro. Eu também. A diferença é que ela conseguiu colocar a dor para fora. Chorava, gritava, quebrava a louça, me abraçava no meio da madrugada. Eu engoli tudo. Engoli e deixei endurecer dentro de mim como cimento. 2 anos depois, ela foi embora. Não aguentou a minha ausência estando presente. Não aguentou dividir a cama com um homem que tinha virado estátua. Me deixou a fazenda, os bens, o silêncio. Levou só uma mala e uma foto do ultrassom. Na carta que deixou, escreveu uma frase que ainda me acorda de noite. Você escolheu a dor ao invés de mim. Ela tinha razão. Hoje, acordo sozinho numa casa de 6 quartos. Tomo café sozinho numa mesa para 10 pessoas. Dirijo pela propriedade sozinho, mesmo tendo 20 funcionários. A solidão aqui não é falta de gente. É falta de sentido. Naquela manhã de quinta-feira, o calor já subia do chão feito bafo de forno, 7h30, e o termômetro marcava 34 graus. O céu estava limpo, azul demais, do jeito que machuca os olhos. Eu tinha reunião com o pessoal da irrigação no Retiro 3, do outro lado da propriedade. Subi na Hilux, liguei o ar-condicionado no máximo e saí pela estrada de terra que corta a fazenda ao meio. A poeira subia atrás da caminhonete, feito fantasma amarelo. Cigarras cantavam nos arbustos. O rádio tocava uma moda sertaneja antiga, dessas que meu pai ouvia. Desliguei. Prefiro o silêncio. Sempre prefiro. Foi quando passei pela divisa com a propriedade do Josué Tavares. Josué é dono de um pedaço de terra menor, umas 50 alqueires mal aproveitadas, gado raquítico, pasto seco, cerca caída. Ele mesmo não mora lá. Arrenda para um tal de Aguinaldo, um sujeito que eu nunca gostei. Olho torto, palavra mole, do tipo que sorri quando aperta sua mão, mas te esfaqueia pelas costas. Reduzi a velocidade quando vi o barracão de madeira na beira da estrada. Uma construção velha, tábuas apodrecidas, telhas de zinco brilhando no sol. E foi aí que meu coração deu um tranco. Uma mulher idosa, muito idosa, magra de assustar, empurrava um carrinho de mão carregado com sacos de milho. O carrinho era pesado demais para ela. A roda da frente estava torta e afundava na areia fofa a cada empurrão. Ela se curvava toda, a coluna arqueada, os braços fininhos tremendo com o esforço. O suor escorria pelo rosto dela e desenhava trilhas na poeira grudada na pele. A roupa era um trapo, um vestido que já foi azul, agora cinza de sujeira e rasgado na barra. Os pés descalços, rachados, sangrando em alguns pontos. E atrás dela, com os braços cruzados e um sorriso de escárnio nos lábios, estava Aguinaldo. "Anda logo, mulher!" ele gritou. "Esse milho não vai se mover sozinho. Quanto mais devagar você for, mais tempo fica sem comer." A idosa tropeçou. O carrinho balançou. Ela soltou um gemido abafado, daqueles que a gente faz quando a dor é velha conhecida. Conseguiu segurar o carrinho antes que virasse, mas quase caiu junto. Aguinaldo riu. Pisei no freio.
A Hilux parou com um solavanco seco que levantou mais poeira. Meu coração batia forte. Raiva. Uma raiva antiga, do tipo que a gente guarda para quando vê uma injustiça tão clara que não dá para fingir que não viu. Desliguei o motor. O silêncio voltou, pesado, interrompido só pelas cigarras e pela respiração ofegante da idosa. Desci da caminhonete devagar, fechei a porta com força. Aguinaldo olhou para mim. O sorriso morreu no rosto dele. Caminhei até eles. Cada passo meu afundava na terra vermelha. O sol queimava a nuca. Parei a 3 metros de distância. A idosa largou o carrinho. Olhou para mim. Os olhos dela eram fundos, escuros, cansados. Tão cansados que pareciam não ter mais lágrimas. E naquele momento, naquele pedaço esquecido de estrada poeirenta no interior de Goiás, alguma coisa dentro de mim se mexeu. Alguma coisa que eu achava que tinha morrido junto com Pedro. Continua no capítulo 2. Quer que eu continue com o próximo capítulo? Vou desenvolver o confronto com Aguinaldo e o resgate de Dona Raimunda com todos os detalhes emocionais. Continua capítulo 2. O confronto. Aguinaldo me olhava com aquela expressão que eu conhecia bem. Metade desafio, metade medo. O tipo de homem que late quando está em bando, mas encolhe quando fica sozinho. Ele ajeitou o boné sujo na cabeça e deu 2 passos na minha direção, tentando parecer maior do que era. "Bom dia, seu Roberto", disse ele, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. "Perdeu alguma coisa por aqui?" Não respondi de imediato. Meu olhar estava fixo na idosa. Ela tinha se afastado do carrinho e agora estava encostada na parede do barracão, como se quisesse desaparecer dentro da madeira podre. As mãos tremiam. Não era só de cansaço. Era de medo. "Quem é ela?" perguntei, ainda olhando para a mulher. "Ah, isso?" Aguinaldo deu de ombros. "É a Raimunda. Trabalha aqui." "Trabalha." Não foi pergunta. Foi constatação. A palavra saiu da minha boca como cuspe. "Trabalha, sim, senhor. Eu dou casa, comida, remédio quando precisa. Ela me ajuda com os serviços." Troca justa. Olhei em volta. O barracão era uma ruína. Telhas quebradas, paredes com buracos, chão de terra batida. Do lado de fora, um colchão fino jogado sobre paletes de madeira, coberto por um plástico preto remendado. Uma lata velha de tinta servia de balde. 2 galinhas ciscavam perto de uma poça de água suja. "Casa", repeti. Senti o sangue subir. "Você chama isso de casa?" Aguinaldo riu. Um riso curto, nervoso. "Olha, seu Roberto, com todo respeito, isso aqui não é problema do senhor. A Raimunda está aqui porque quer. Ninguém está amarrando ela." Dei 3 passos na direção dele. Aguinaldo recuou 1. "Bom. Não precisa amarrar quando a pessoa não tem para onde ir." Falei baixo, cada palavra mastigada. "Não precisa amarrar quando você deixa ela com tanta fome que não tem força nem para fugir." "O senhor está me acusando de quê, exatamente?" "Do que meus olhos estão vendo." O silêncio que caiu entre nós era tenso, pesado. Aguinaldo mexia o maxilar, pensando. Ele sabia que eu não era qualquer um. Sabia que meu nome tinha peso na região, que eu empregava gente, comprava de fornecedores, tinha advogado bom e não tolerava sacanagem na minha frente. Foi quando o carrinho de mão virou. Um dos sacos de milho tinha ficado mal equilibrado. O peso puxou tudo para o lado e o carrinho tombou com estrondo, derramando os grãos amarelos na terra vermelha. Parecia ouro espalhado. Raimunda soltou um gemido, um som tão pequeno, tão quebrado, que me apertou o peito. Ela se abaixou, tentando catar os grãos com as mãos. Os dedos fininhos, tremendo, pegavam punhados de milho misturado com terra e jogavam de volta no saco. As lágrimas começaram a escorrer. Silenciosas, ela nem limpava. Só catava, catava, catava. "Olha o que você fez, mulher." Aguinaldo avançou. "Vai ter que catar até o último grão e pode esquecer o almoço." Alguma coisa se rompeu dentro de mim. Me coloquei entre ele e a idosa.
Meu corpo bloqueou a passagem. Aguinaldo freou na hora, quase esbarrando no meu peito. Chega, falei. A voz saiu mais grave do que o normal. Senhor está se metendo onde não foi chamado. Chega! Dessa vez foi um trovão. Aguinaldo engoliu seco, recuou 2 passos. Me abaixei devagar. A poeira grudava no suor da minha testa. Fiquei na altura de Raimunda. Ela continuava catando os grãos, as mãos tremendo mais ainda agora, os olhos fixos no chão. Tinha medo de me olhar. Dona, chamei baixinho. A senhora pode parar. Ela não parou. Continuou catando. Dona, por favor, olha para mim. Demorou, mas ela parou. Ergueu o rosto devagar, como quem espera um golpe. Quando nossos olhos se encontraram, eu vi. Vi uma vida inteira de humilhação, de fome, de cansaço, de dor. Vi o abandono, a solidão, o desamparo. Vi tudo que a gente finge não ver porque é mais fácil assim. E vi também uma pergunta muda, desesperada. Você vai me ajudar de verdade ou só está fazendo teatro? A senhora vem comigo, e falei. Os olhos dela se arregalaram, a boca tremeu. Eu não posso. Pode sim. Seu Aguinaldo disse que eu devo... Me levantei, virei para Aguinaldo. Ele estava a alguns metros de distância, os braços cruzados, tentando manter a pose. Quanto? Perguntei. Como? Quanto ela te deve? Aguinaldo hesitou. Estava medindo até onde podia ir. Seus olhos se estreitaram. Ele viu a abertura e mergulhou. 3.000. Disse ele, cuspindo o número como quem cospe uma pedra. 3.000 reais. Casa, comida, remédio, roupa, tudo somado. 3.000 reais por uma vida. 3.000 reais por manter uma idosa em condições que eu não colocaria nem meu pior inimigo. 3.000 reais que ele inventou ali na hora, porque achou que eu ia desistir. Abri a carteira, tirei as notas. Uma por uma, contei na frente dele, 300, 600, 900, 1.200, 1.500, 1.800, 2.100, 2.400, 2.700, 3.000. Estendi a mão com o dinheiro. Aguinaldo olhou para as notas como quem olha para um prato de comida depois de 3 dias em jejum. Deu um passo. Agarrou o dinheiro com as 2 mãos. Pronto, falei. Agora ela não te deve mais nada. Ele enfiou as notas no bolso, rápido, como se eu pudesse mudar de ideia. Negócio fechado, então, disse ele, já virando as costas. Aguinaldo. Ele parou. Olhou por cima do ombro. Se eu descobrir que você está fazendo isso com mais alguém, você vai ter problema. Problema sério, do tipo que nem advogado resolve. Ele não respondeu, só entrou no barracão e bateu a porta. Me virei para Raimunda. Ela ainda estava agachada no chão, segurando um punhado de milho, olhando para mim como se eu fosse uma aparição. Vem. Estendi a mão. Ela olhou para minha mão, depois para o meu rosto, depois para a mão de novo. Demorou uma eternidade. E então, devagar, ela colocou a mão na minha. A pele dela era fria, fina como papel de seda. Pesava nada. Ajudei ela a levantar. As pernas tremiam. Ela quase caiu. Segurei firme pelo braço. Calma, devagar. Caminhamos até a Hilux. Cada passo dela era um esforço. Abri a porta do passageiro. O ar-condicionado ainda estava ligado. O ar gelado saiu para fora feito baforada de alívio. Senta aqui, falei, puxando o banco para trás e ajeitando um cobertor que eu sempre deixo na caminhonete. Raimunda olhou para o interior da Hilux como se fosse um palácio. Hesitou. Pode sentar, dona. É seu lugar agora. Ela subiu devagar, me apoiando. Afundou no banco de couro. Fechou os olhos. Um suspiro longo saiu do peito dela. Fechei a porta com cuidado. Dei a volta. Entrei do meu lado. Peguei uma garrafa de água mineral que estava no porta-copos. Abri e entreguei para ela. Bebe devagar. Ela pegou a garrafa com as 2 mãos, tremendo. Levou à boca. Bebeu. Não devagar. Desesperada. A água escorria pelos cantos da boca, molhando o vestido rasgado. Calma, dona. Tem mais. Tem quanto quiser. Ela parou.
Respirou fundo, olhou para mim e pela primeira vez vi algo diferente naqueles olhos fundos. Esperança. Liguei o motor, peguei o celular, disquei para o Romildo, o administrador da fazenda. Romildo, escuta bem, preciso de você agora. Quero água gelada, soro caseiro, pão, leite morno e banana. E chama a Áurea, a enfermeira do posto. Diz para ela vir com o kit de primeiros socorros completo. É urgente. Tá acontecendo alguma coisa, patrão? Depois eu explico. Só faz o que eu tô pedindo. Eu chego em 15 minutos. Desliguei. Coloquei o celular no painel. Ajustei o ar-condicionado para uma temperatura mais suave. Raimunda estava encostada no banco, os olhos fechados, a respiração ainda ofegante. Pisei no acelerador. A Hilux ganhou a estrada de terra. A poeira subiu atrás de nós. E pela primeira vez em 7 anos, desde que perdi Pedro, eu senti que estava fazendo algo que realmente importava. Continua no capítulo 3. Quer que eu continue? No próximo capítulo, vou detalhar a chegada na fazenda, os primeiros cuidados com Raimunda e o início da transformação tanto dela quanto do Roberto. Continua. Capítulo 3. A chegada. A estrada até a sede da fazenda nunca me pareceu tão longa. Cada buraco, cada lombada, cada curva. Eu dirigia devagar, coisa que nunca faço. Mas não queria sacudir ela mais do que o necessário. Raimunda estava encostada no banco, os olhos semi-fechados, a respiração curta. De vez em quando, ela abria os olhos e olhava pela janela, como se não acreditasse no que estava acontecendo. "A senhora tem família?" Perguntei, quebrando o silêncio. Ela demorou a responder. A voz saiu rouca, rachada. "Tive, faz tempo. Filhos, 2 filhas." Ela engoliu seco. "Mas não sei onde andam. Faz mais de 10 anos que não vejo elas." Não insisti. Dava para sentir a dor naquelas palavras. O tipo de dor que não precisa de explicação. "E o senhor?" Ela perguntou baixinho, quase com medo de ser invasiva. "Tem família?" A pergunta me pegou de jeito. Apertei o volante. "Tive", respondi, e não disse mais nada. Ela entendeu. Gente sofrida reconhece sofrimento no outro. Chegamos na porteira principal às 8h15. João, o porteiro, arregalou os olhos quando viu Raimunda na caminhonete. Fez sinal para abrir a porteira mais rápido. Acenei agradecendo e segui pela estrada interna até a casa grande. A sede da fazenda fica no topo de uma colina suave. É uma casa ampla, colonial, pintada de branco com detalhes em pedra. Varanda larga com rede, pilares grossos, telhado de barro. Ao redor, jardim com grama verde, irrigação automática, árvores frutíferas. Um pedaço de paraíso que eu construí com as próprias mãos e que nunca me deu paz. Romildo já estava na varanda. Homem de confiança, 50 e poucos anos, cabelo grisalho, óculos de grau. Trabalhava comigo há 15 anos. Conhecia meus silêncios, meus humores, minhas feridas. Ao lado dele, a enfermeira Áurea, uma senhora negra de uns 60 anos, baixinha, gordinha, mãos firmes e olhar acolhedor. Ela atendia os funcionários da fazenda e era conhecida na região pela competência e pela paciência. Parei a Hilux na frente da varanda, desci rápido e dei a volta para ajudar Raimunda. Abri a porta. Ela olhou para fora com aquele mesmo medo de antes. "Calma", falei. "Essas pessoas vão cuidar da senhora." Ofereci o braço. Ela segurou. Desci ela devagar. As pernas dela quase não sustentavam o peso. Quando pisou no chão, ela cambaleou. Segurei firme. "Romildo, me ajuda aqui." Romildo desceu os degraus da varanda e veio pelo outro lado. Juntos, seguramos Raimunda e a conduzimos até uma cadeira de balanço na varanda. Ela sentou com cuidado, como quem não tem costume de sentar em lugar confortável. Áurea já estava com o kit médico aberto. Se aproximou devagar, com aquele jeito calmo que tranquiliza até quem está desconfiado. "Bom dia, dona. Meu nome é Áurea. Vou dar uma olhadinha na senhora, tá bom?" Raimunda assentiu, a cabeça baixa. Áurea começou o atendimento. Primeiro mediu a pressão. 10/6. Baixa demais.
Depois a glicemia, 52, perigosamente baixa. Checou a temperatura, 35,5. Hipotermia leve, mesmo com aquele calor todo. Dona, quando foi a última vez que a senhora comeu? Raimunda pensou. Ou tentou pensar. Os olhos estavam embaçados. Ontem, acho, um pão, pela manhã. Áurea olhou para mim. A expressão dela dizia tudo. Isso não era descuido, era tortura. Romildo, traz o que eu pedi, falei. Romildo entrou na casa e voltou com uma bandeja. Água gelada, soro caseiro num copo, 3 bananas maduras, pão de queijo ainda morno, um copo de leite e um prato com arroz, feijão e frango desfiado. Áurea pegou o soro caseiro primeiro. A senhora vai tomar isso aqui devagar, tá? Gole pequeno. Isso, vai repor os sais. Raimunda obedeceu. Cada gole parecia doer, mas ela foi até o fim. Depois veio a banana. Áurea descascou e deu na mão dela. Come devagarinho, mastiga bem. Raimunda mordeu a banana como quem morde algo sagrado. Mastigou devagar, engoliu. Os olhos se encheram de lágrimas. Não era tristeza. Era o corpo reconhecendo nutrição depois de tanto tempo. Mais devagar ainda, dona, Áurea avisou. Seu estômago tá fraco. Se comer rápido demais, vai vomitar tudo. Levou quase meia hora para Raimunda terminar uma banana. E meia, 2 pedaços de pão de queijo e um pouco de arroz com feijão. Áurea não deixou ela comer mais que isso. Daqui 2 horas a gente dá mais um pouco. Tem que ir acostumando o organismo. Enquanto isso, Áurea examinou o resto. A pele dela estava desidratada, descamando em vários lugares. As unhas quebradas, sujas de terra. Os pés rachados, com feridas abertas que já estavam começando a infeccionar. Os braços tinham hematomas antigos, manchas roxas e amareladas em diferentes estágios de cicatrização. Essa senhora está com desnutrição severa, desidratação grau 2 e anemia profunda. Áurea me disse, séria. Precisa de acompanhamento médico urgente. Se o senhor autorizar, eu levo ela hoje mesmo para a UBS. Peço exames de sangue completo, ultrassom, raio-x. E tem que começar suplementação de ferro e vitaminas já. Autorizo, respondi sem hesitar. E pede tudo o que ela precisar. Todos os exames. Não quero economia nisso. Áurea assentiu. Tem mais uma coisa. Ela disse baixo para eu não ouvir. Mas ouvi. Ela está com sinais de maus tratos. Esses hematomas não são de queda, são de agressão. Fechei os olhos. Respirei fundo. A raiva voltou, quente, subindo pelo peito. Cuida dela. Foi tudo o que consegui dizer. Romildo se aproximou. Patrão, preparei o quarto de hóspedes. Colchão novo, lençol limpo, ar-condicionado funcionando. E a dona Sebastiana já está lá, organizando umas roupas que podem servir nela. Dona Sebastiana era a cozinheira da fazenda, uma senhora do Piauí, evangélica, de coração enorme e mãos abençoadas para comida. Bom, falei, depois que ela comer um pouco mais e descansar, a Áurea leva ela para a UBS. Quero tudo registrado. Exames, fotos das lesões, tudo. Pode ser que a gente precise disso. Para quê, patrão? Romildo perguntou, já sabendo a resposta. Porque eu vou processar aquele desgraçado. Raimunda levantou a cabeça, olhou para mim. Havia medo naqueles olhos. Senhor, não precisa fazer isso. Ele pode vir atrás de mim. Me abaixei na frente dela, fiquei na altura dos olhos dela. Dona Raimunda, ele não vai encostar um dedo na senhora nunca mais. A senhora está segura aqui, eu garanto. Mas eu não tenho nada. Não tenho como pagar. Não é sobre pagar. É sobre fazer o que é certo. Ela começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de cansaço, de libertação. Os ombros tremiam. Áurea a abraçou devagar e deixou ela chorar quanto precisasse. Fiquei ali de pé, olhando aquela mulher quebrada desabar nos braços de outra mulher, que só conhecia de minutos. E pela primeira vez em muito tempo, senti que a fazenda tinha um propósito,
além de me manter ocupado. 2 horas depois, Raimunda tinha tomado banho. Dona Sebastiana ajudou ela com paciência e cuidado, lavando o cabelo com shampoo de camomila, passando sabonete neutro, secando com toalha macia. Depois vestiu ela com roupas limpas, uma calça de moletom leve, uma blusa de algodão, chinelo de dedo novo. Quando ela saiu do quarto de hóspedes, parecia outra pessoa, ainda magra, ainda fraca, ainda assustada, mas limpa, digna. Áurea estava esperando com a bolsa a tiracolo. "Vamos, dona. O carro já está pronto." Raimunda olhou para mim. "Obrigada", disse ela, a voz ainda fraca, mas firme. "Obrigada, senhor." "Roberto", corrigi. "Me chama de Roberto." Ela sorriu, pequenininho, mas era um sorriso. Depois que elas saíram, voltei para a varanda. Sentei na mesma cadeira de balanço onde Raimunda tinha sentado. O sol já estava mais alto, o calor aumentava, mas algo dentro de mim estava diferente. Peguei o celular, liguei para o meu advogado. "Alô, doutor Cláudio, é Roberto, preciso de você, urgente. Quero abrir um processo trabalhista e criminal. Trabalho análogo à escravidão. Maus tratos, cárcere privado. Tenho a vítima, tenho testemunhas e vou ter laudos médicos até o fim do dia." Do outro lado, Cláudio respirou fundo. "Roberto, isso é sério. Se for para frente, vai dar cadeia para o sujeito." "Eu sei, e é exatamente o que eu quero." Passei para ele todos os detalhes. Cláudio anotou tudo. Disse que ia preparar a denúncia e encaminhar para o Ministério Público do Trabalho e para a Polícia Civil. Desliguei, olhei para o horizonte. O pasto verde, o gado pastando, o céu azul sem nuvens. E pensei em Pedro, no filho que nunca nasceu, no vazio que ele deixou. Talvez eu não pudesse salvar meu filho, mas tinha acabado de salvar Raimunda. E talvez isso significasse alguma coisa. Continua no capítulo 4. Quer que eu continue? No próximo capítulo, vou desenvolver o retorno de Raimunda da UBS com os diagnósticos, os primeiros dias dela na fazenda se recuperando e o início da mudança interna do Roberto. Continua. Capítulo 4. Recomeços. Áurea voltou no fim da tarde. O sol já estava descendo, pintando o céu de laranja e roxo. Eu estava no escritório, olhando papéis sem ver nada, quando ouvi o carro na entrada. Me levantei rápido demais. A cadeira arranhou no piso. Saí para a varanda. Áurea descia do carro devagar, segurando a bolsa numa mão e uma pasta de documentos na outra. Do lado do passageiro, Raimunda descia com cuidado. Ela estava com uma pulseirinha de hospital no braço e segurava um saco de farmácia. Desci os degraus da varanda. "Como foi?" Áurea suspirou. O tipo de suspiro pesado de quem viu coisa feia. "Vamos conversar dentro. A dona Raimunda precisa descansar primeiro." Dona Sebastiana apareceu na porta, secando as mãos num pano de prato. "Vem, filha. Já preparei um chá de camomila e um caldo de galinha bem levinho." Raimunda olhou para mim como se pedisse permissão. Fiz que sim com a cabeça. Ela seguiu Sebastiana para dentro da casa, os passos curtos, cansados. Áurea me entregou a pasta. "Pode abrir." Abri. Dentro tinha exames, laudos, fotos. Comecei a ler. Quanto mais eu lia, mais o estômago embrulhava. Hemograma completo. Anemia ferropriva severa. Hemoglobina em 7,2. O normal é acima de 12. Glicose, 58. Baixa. Albumina, 2,8. Desnutrição proteica. Vitamina D quase inexistente. Cálcio baixo. Fósforo baixo. Tinha um laudo de raio-x do tórax. Costelas fraturadas antigas, já calcificadas. 3 costelas. 3. Tinha fotos das lesões. Hematomas nos braços, nas costas, nas pernas. Marcas de corda nos pulsos. Feridas infectadas nos pés. E tinha um laudo psicológico preliminar. Paciente apresenta sinais de trauma crônico, submissão induzida por violência psicológica prolongada, medo patológico de retaliação. Fechei a pasta. Minha mão tremia. Quanto tempo ela viveu assim? Ela não sabe direito.
Diz que pelo menos 4 anos, mas pode ser mais. 4 anos. 4 anos sendo escravizada a poucos quilômetros da minha fazenda. A poucos quilômetros de onde eu acordava todo dia, tomava café, reclamava de coisa boba. O médico quer ela internada? Perguntei. Quer, mas ela se recusou. Disse que tem medo de hospital, que quer ficar aqui. Eu expliquei que o senhor é um estranho, que ela não conhece o senhor, mas ela insistiu. Acho que para ela, aqui é o lugar mais seguro que ela já teve. Engoli seco. Então ela fica. O que ela precisa? Áurea abriu o saco de farmácia e começou a tirar os remédios, um por um. Sulfato ferroso, 3 vezes ao dia. Vitamina D em gotas, complexo B. Antibiótico para tratar as infecções, pomada para feridas. E ela precisa de comida, Roberto. Comida de verdade. Proteína, carboidrato, gordura boa, 6 refeições pequenas por dia. O estômago dela está encolhido. Não aguenta muito de uma vez. Anotei tudo mentalmente. Mais alguma coisa? Sim. Áurea me olhou direto nos olhos. Ela precisa de terapia. Precisa conversar com alguém. O que fizeram com ela não foi só no corpo. Foi na alma também. Tem alguém aqui na região? Tem uma psicóloga em Morrinhos? Doutora Cláudia, boa profissional. Atende pelo SUS, mas também faz particular. Eu ligo para ela amanhã. Liga e fala que é urgente, que eu pago o que for preciso. Áurea colocou a mão no meu braço. Você está fazendo uma coisa bonita, Roberto, mas toma cuidado. Essa mulher está quebrada. Vai levar tempo para ela confiar de novo, para ela acreditar que não é uma troca, que você não quer nada em troca. Eu não quero nada. Eu sei. Mas ela não sabe. Primeira noite, Raimunda dormiu no quarto de hóspedes. Era um quarto simples, cama de casal, guarda-roupa de madeira, criado mudo com abajur, ar-condicionado, janela com vista para o pasto. Dona Sebastiana tinha deixado água fresca na mesinha, uma toalhinha de rosto limpa e uma Bíblia velha que ela sempre carregava. Eu não consegui dormir. Fiquei no escritório até tarde, mexendo nos papéis, respondendo e-mails, fingindo que estava ocupado. Mas minha cabeça estava lá no quarto do outro lado do corredor, pensando se ela estava bem, se tinha medo, se ia fugir no meio da noite porque achou que era cilada. Às 2 da manhã, ouvi um barulho, passos no corredor. Me levantei e fui até a sala. Raimunda estava na cozinha. A luz estava acesa, ela estava em frente à geladeira aberta, parada, olhando para dentro como quem olha para um tesouro. Dona Raimunda? Ela se assustou, virou rápido, os olhos arregalados. Desculpa, senhor, eu estava com fome. Fome é normal, pode comer. Mas eu não quero incomodar, não incomoda. Essa cozinha é sua também. Ela hesitou. Olhou de novo para a geladeira. Tinha frutas, queijo, presunto, suco, iogurte, bolo de fubá que Sebastiana tinha feito pela manhã. Pode pegar o que quiser, repeti. Ela pegou uma banana, só uma banana. Fechou a geladeira devagar, como quem fecha um cofre. A senhora pode pegar mais, falei. Não precisa, isso aqui já é muito. Ficamos ali, um de frente para o outro. Ela descascando a banana devagar, eu sem saber o que fazer com as mãos. Senhor Roberto, ela começou, a voz trêmula. Por que o senhor fez isso? Por que me tirou de lá? A pergunta me pegou desprevenido. Pensei na resposta. Pensei em várias respostas bonitas, certas, que fariam sentido. Mas o que saiu foi a verdade crua. Porque eu não podia deixar você lá. Porque se eu tivesse passado reto, ia levar essa imagem comigo para o resto da vida. E porque... Pausei. Respirei fundo. Porque eu perdi meu filho. E desde então eu ando por essa fazenda como um fantasma. E quando eu vi você hoje, eu senti alguma coisa. Não sei explicar direito, mas foi como se eu pudesse fazer alguma diferença. Nem que fosse só para uma pessoa. Raimunda ficou quieta. As lágrimas começaram a escorrer. Seu filho, ele morreu? Nunca chegou a nascer.
Minha esposa estava grávida. Perdemos ele com 5 meses. Sinto muito. Eu também. Ficamos ali, 2 desconhecidos unidos pela dor, no meio da cozinha, às 2 da madrugada. O senhor tem cara de pai, ela disse quase num sussurro. Cara de homem que ia ser um pai bom. Senti um nó na garganta. Come sua banana, dona Raimunda, e tenta descansar. Amanhã é outro dia. Ela assentiu. Voltou para o quarto. Eu voltei para o escritório. Mas dessa vez, por algum motivo, consegui dormir. Primeiros dias, Raimunda foi se recuperando aos poucos. Muito devagar. Mas foi. No segundo dia, ela comeu 3 refeições completas. Pequenas, mas completas. Arroz, feijão, frango desfiado, legumes. Dona Sebastiana preparava tudo com carinho, sempre conversando baixinho com ela, sempre perguntando se estava bom, se precisava de mais sal, de mais tempero. No terceiro dia, Raimunda saiu do quarto sozinha pela primeira vez. Sentou na varanda. Ficou lá, olhando o pasto, o gado, o céu. Não disse nada, só olhou. Quando Sebastiana ofereceu um café com bolo, ela aceitou. E comeu 2 fatias. No quarto dia, a psicóloga veio. Doutora Cláudia era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelo curto, óculos redondos, sorriso gentil. Conversou com Raimunda por quase 2 horas. Quando saiu, me chamou num canto. Ela vai precisar de muito tempo. O trauma é profundo, mas ela quer melhorar. E isso já é meio caminho andado. No 5º dia, eu estava no curral supervisionando a vacinação do gado quando vi Raimunda na varanda. Ela estava ajudando Sebastiana a descascar batatas. As 2 conversavam baixinho. Raimunda até riu. Foi um riso pequeno, tímido, mas era um riso. Senti algo estranho no peito. Quente, leve, era esperança. Fim de semana. No sábado, Romildo me procurou. Patrão, a dona Raimunda perguntou se ela pode ajudar em alguma coisa. Disse que se sente inútil só comendo e dormindo. Ela ainda está fraca, Romildo. Eu sei, mas acho que ela precisa disso. Precisa se sentir útil. Faz parte da recuperação. Pensei nisso. Fazia sentido. Fui até a cozinha. Raimunda estava sentada à mesa tomando um chá. Quando me viu, se levantou rápido. Senta, dona Raimunda, por favor. Ela sentou. Romildo me disse que a senhora quer ajudar. Ela baixou a cabeça. Eu não quero ser um peso, senhor Roberto. Eu posso trabalhar. Eu sei cozinhar, lavar, passar. Não é sobre isso. Aqui você não precisa pagar sua estadia com trabalho. Aqui você é... Procurei a palavra certa. Você é família. Os olhos dela se encheram. Mas se a senhora quer ajudar porque faz bem para a senhora, porque te deixa feliz, então pode. Sem exagero, sem forçar o corpo. Só o que der conta. Ela assentiu, limpando as lágrimas com a costa da mão. Então, eu quero ajudar a Sebastiana. Ela é tão boa comigo. Quero retribuir. Combinado. E foi assim que Raimunda começou a voltar à vida. Pequenos gestos, descascar batatas, picar cheiro verde, dobrar panos de prato, ajudar a fazer bolo. E a cada dia ela ficava um pouco mais forte, um pouco mais corada, um pouco mais viva. Continua no capítulo 5. Quer que eu continue? No próximo capítulo, vou mostrar o processo jurídico contra Agnaldo, uma reviravolta emocional envolvendo o passado de Raimunda e a esposa do Roberto e o aprofundamento da transformação dele. Continua. Capítulo 5. Fantasmas do passado. 2 semanas depois do resgate, o advogado me ligou. Roberto, a denúncia foi aceita. O Ministério Público do Trabalho abriu investigação e a Polícia Civil também. Vão intimar o Agnaldo essa semana. Bom, tem mais. Encontraram outras 2 vítimas. Um casal de idosos que trabalhava numa propriedade vizinha, nas mesmas condições. Parece que o Agnaldo era só a ponta. Tem um esquema maior rolando. Fechei os olhos. Respirei fundo. Quantas pessoas? Ainda não sabemos, mas pode ser coisa grande.
A Polícia Federal já foi acionada. Quero ajudar. Financeiramente, logisticamente, o que for preciso. Vou passar seu contato para o delegado responsável. Ele vai ligar. Desliguei e fiquei olhando pela janela do escritório. Lá fora, Raimunda estava sentada debaixo de uma mangueira, descascando mandioca junto com Sebastiana. As duas conversavam, riam. Raimunda tinha ganhado 3 quilos. O rosto estava menos cavado. As mãos não tremiam tanto, mas eu sabia que por dentro as feridas ainda estavam abertas. Terça-feira, fim da tarde. Eu estava voltando do retiro quando vi um carro parado na porteira. Um Civic prata, placa de Goiânia. Não reconheci. João, o porteiro, estava conversando com alguém através da janela. Parei a Hilux e desci. Algum problema, João? Ele se virou, o rosto meio tenso. Patrão, tem uma senhora aqui querendo falar com o senhor. Diz que é urgente. A janela do Civic abaixou completamente. E meu coração parou. Era Mariana, minha ex-esposa. Ela estava diferente. O cabelo mais curto, grisalho nas pontas. Óculos novos, mais magra, mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos castanhos que um dia me olharam com amor e que me deixaram com dor. Oi, Roberto, ela disse, a voz meio trêmula. Fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. Fazia 5 anos que não nos víamos. 5 anos desde que ela tinha saído pela porteira com uma mala e uma foto de ultrassom. Mariana, foi tudo que consegui dizer. Eu sei que não tenho o direito de aparecer assim sem avisar. Mas eu precisava falar com você. Pode entrar. Ela dirigiu até a casa. Eu segui atrás, o coração batendo descompassado. Não era raiva, não era amor, era confusão. Um turbilhão de sentimentos que eu tinha enterrado fundo e que agora voltava à superfície. Estacionamos. Ela desceu devagar, olhando ao redor. A fazenda estava bem cuidada. Melhor do que quando ela morava aqui. Tá bonito, ela disse. Obrigado. Subimos para a varanda. Ofereci água, café. Ela aceitou água. Sentamos em cadeiras separadas, um silêncio grosso entre nós. Como você soube onde eu moro ainda? Perguntei. Eu sempre soube. Eu só nunca tive coragem de voltar. E agora teve? Ela respirou fundo. Eu vi a notícia sobre o resgate da idosa, sobre você denunciando o esquema de trabalho escravo. Passou no jornal de Goiânia. Quando eu vi seu nome, eu não acreditei. Por quê? Porque o Roberto que eu deixei aqui não se importava com nada. Não sentia nada. Você tinha virado pedra, Roberto, e eu não aguentei viver com uma pedra. As palavras doeram, mas eram verdade. Você tinha razão, admiti. Naquela carta que você deixou, eu escolhi a dor ao invés de você. Eu me fechei e deixei a gente morrer junto. Mariana limpou uma lágrima. Quando eu perdi o Pedro, eu perdi você também. E foi como perder 2 vezes. Eu sei. E me desculpa. Eu devia ter lutado por você, por nós. Mas eu não sabia como. Ela ficou quieta por um tempo. Depois olhou para dentro da casa. A idosa ainda está aqui? Tá. Raimunda. Ela está se recuperando. Posso conhecer ela? Hesitei. Não sabia se era boa ideia. Mas antes que eu pudesse responder, Sebastiana apareceu na porta. Seu Roberto, a dona Raimunda quer saber se o senhor aceita provar o bolo que ela fez. Primeiro bolo dela sozinha. Sorri sem querer. Claro, já vou. Sebastiana olhou para Mariana, curiosa. Não disse nada. Voltou para dentro. Vem, falei para Mariana. Vem conhecer quem me ensinou a sentir de novo. Na cozinha, Raimunda estava em frente ao fogão, mexendo uma panela. Ela tinha ganhado mais peso. Usava um vestido simples que Sebastiana tinha dado, o cabelo preso num coque. Quando nos viu, sorriu. Senhor Roberto, olha! Ela apontou para o bolo na mesa. Era um bolo simples, de fubá com goiabada. Mas o cheiro era maravilhoso. Ficou lindo, dona Raimunda. Eu fiz sozinha. A Sebastiana só ficou olhando para garantir que eu não ia me atrapalhar.
E ela não se atrapalhou nem um pouquinho. Sebastiana completou, orgulhosa. Raimunda olhou para Mariana. Ficou quieta. Percebi que ela estava insegura. Dona Raimunda, essa é a Mariana. Uma amiga. Mariana estendeu a mão. Muito prazer. Raimunda limpou a mão no avental antes de apertar. Prazer meu, dona. Ouvi falar da sua história. Mariana disse suave. Você é uma mulher muito forte. Raimunda baixou a cabeça. Não sou forte, não. Só tive muita sorte de o senhor Roberto ter passado naquele dia. Não foi sorte, eu disse. Foi destino. As duas me olharam. Senti o rosto esquentar. Bom, vamos provar esse bolo então. Sebastiana cortou 3 fatias. Serviu com café fresco. Sentamos à mesa da cozinha, os 3. Provei o bolo. Estava delicioso. Úmido, docinho na medida, com pedaços de goiabada derretida. Tá perfeito, dona Raimunda. Ela sorriu, os olhos brilhando. Faz tempo que eu não cozinho para alguém que gosta do que eu faço. Mariana comeu em silêncio. Eu via que ela estava processando tudo, a cozinha arrumada, Sebastiana cuidando de tudo, Raimunda renascendo e eu conversando, sorrindo, vivendo. Quando terminamos, Raimunda se levantou. Vou lavar a louça. Deixa que eu lavo, Sebastiana ofereceu. Não, eu quero fazer, faz bem para mim. Ela foi até a pia e começou a lavar as xícaras, cantarolando baixinho uma música antiga. Mariana me olhou. Tinha algo diferente no olhar dela. Você mudou, ela sussurrou. Mudei? Você tá vivo, de um jeito que você não estava antes. Olhei para Raimunda na pia, para Sebastiana organizando os potes, para a cozinha cheia de vida. Ela me ensinou que dor não é o fim, que a gente pode recomeçar, mesmo depois de perder tudo. Mariana limpou outra lágrima. Eu queria ter ficado, para ver você assim. Você não podia, porque eu precisava quebrar sozinho para poder me reconstruir. Ficamos ali, lado a lado, olhando a mulher que tinha me salvado sem saber. Anoitecer, Mariana foi embora antes do jantar. Na despedida, ela me abraçou. Foi um abraço longo, apertado, cheio de coisas não ditas. Cuida dela, Mariana pediu. E cuida de você também. Vou cuidar. A gente podia tentar conversar de novo, às vezes, não para voltar, só para, não sei, para não deixar tudo terminar daquele jeito. Pensei nisso. Eu gostaria. Ela entrou no carro, acenou pela janela. Saiu pela porteira, voltei para casa. Raimunda estava na sala, assistindo novela com Sebastiana. Quando me viu, desligou a TV. Ela era sua esposa, né? Não tinha como mentir. Era. Faz 5 anos que a gente separou. Por causa do filho? Por causa de como eu lidei com a perda dele. Raimunda ficou quieta. Depois se levantou e veio até mim. Colocou a mão no meu braço do jeito carinhoso que uma mãe faz. Senhor Roberto, o senhor me salvou. Mas eu acho que eu também salvei o senhor, não foi? Senti os olhos arderem. Salvou, dona Raimunda. Salvou mesmo. Ela sorriu. Então a gente tá quitte. 2 semanas depois, a notícia. Eu estava no escritório quando Romildo bateu na porta, ofegante. Patrão, liga a TV, canal de notícias. Liguei. A reportagem estava ao vivo. Operação da Polícia Federal desmantela esquema de trabalho escravo no interior de Goiás. 15 pessoas foram resgatadas em condições degradantes. 3 fazendeiros e 2 atravessadores foram presos. A denúncia partiu de um fazendeiro da região que resgatou uma das vítimas e acionou as autoridades. Apareceu a imagem do barracão, do Aguinaldo sendo algemado, das vítimas sendo atendidas. E apareceu meu nome. Roberto Mendes da Silva, fazendeiro e empresário rural, foi quem iniciou toda a investigação após resgatar uma idosa em situação de escravidão. Desliguei a TV. Romildo estava sorrindo. Patrão, o senhor virou herói. Não sou herói. Só fiz o que era certo. Mas naquela noite, quando fui dormir, olhei para o teto do quarto e pensei em Pedro,
no filho que nunca conheci, no vazio que ele deixou. E pela primeira vez em 7 anos, senti que esse vazio tinha começado a ser preenchido, não com esquecimento, mas com propósito. Continua no capítulo 6, final. Quer que eu continue com o último capítulo? Vou trazer o desfecho completo e emocionante, com Raimunda reencontrando suas filhas, Roberto fazendo uma grande mudança na fazenda e criando um projeto permanente de resgate, e um final feliz que honra a jornada de ambos. Continua. Capítulo 6. A colheita. 3 meses depois do resgate, a fazenda tinha virado outra coisa. Não era só a minha fazenda mais, era um porto seguro. Depois que a operação da Polícia Federal prendeu os responsáveis pelo esquema de trabalho escravo, 15 pessoas foram resgatadas. 15 vidas que estavam sendo moídas, quebradas, apagadas. E todas elas precisavam de um lugar para se recuperar. Eu ofereci minha fazenda. Transformamos o antigo galpão de ferramentas num alojamento. Camas limpas, banheiros novos, chuveiro quente, ventiladores de teto. Contratamos mais 2 cozinheiras para ajudar Sebastiana. Trouxemos enfermeiro, psicóloga, assistente social. Fizemos parceria com a prefeitura, com o CRAS, com o Ministério Público do Trabalho. E batizamos o projeto de Casa Pedro, em memória do meu filho que nunca nasceu, em memória de todas as vidas que não puderam ser vividas plenamente. Raimunda foi a primeira, mas não seria a última. Manhã de sábado, 4 meses depois. Eu estava na varanda tomando café quando Romildo chegou quase correndo, o celular na mão. Patrão, tem novidade. Calma, homem. Que foi? É sobre a dona Raimunda. A assistente social conseguiu localizar as filhas dela. Meu coração disparou. Tem certeza? Absoluta. As 2. A Joana mora em Anápolis e a Sueli em Goiânia. A assistente social já entrou em contato. Elas não sabiam que a mãe estava viva. Senti um aperto no peito. Alegria e tristeza misturadas. Elas querem ver ela? Querem. Elas vão vir amanhã. Raimunda já sabe? Ainda não. A assistente social quer contar pessoalmente. Onde ela está? Na horta, plantando coentro. Desci da varanda e caminhei até a horta. Era uma área que a gente tinha criado há 2 meses. Canteiros organizados, terra adubada, mangueiras de gotejamento. Raimunda tinha se apaixonado pela horta. Passava horas ali, de joelhos na terra, plantando, regando, colhendo. Ela dizia que cuidar das plantas era como cuidar da própria vida. Você planta, rega e espera, e a vida brota. Quando cheguei, ela estava de costas, agachada, com uma pazinha na mão e um chapéu de palha na cabeça. Tinha ganhado mais 7 quilos. O rosto estava cheio, corado. Os braços tinham músculo. Ela não era mais aquela mulher desnutrida e assustada que eu tinha encontrado na beira da estrada. Dona Raimunda, ela se virou sorrindo. Oi, senhor Roberto. Olha só. Ela apontou para os canteiros. O coentro tá lindo e o tomate também. Daqui 2 semanas a gente colhe. Que beleza. Sentei num banquinho de madeira ao lado dos canteiros. Posso conversar com a senhora? Ela largou a pazinha e veio sentar do meu lado, limpando as mãos sujas de terra no avental. Claro. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Uma coisa boa. Contei. Sobre a assistente social. Sobre as filhas. Sobre elas virem no dia seguinte. Raimunda ficou paralisada. Os olhos se encheram de lágrimas. A boca tremeu. Ela colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de alegria, de um peso sendo tirado de cima do peito depois de tanto tempo. Minhas meninas, ela soluçou. Minhas meninas. Coloquei a mão no ombro dela. Elas vão vir amanhã. A senhora vai ver elas, vai poder abraçar elas. Ela chorou mais ainda. Chorou tanto que eu achei que não ia parar nunca. Mas era preciso. Era um choro que tinha ficado preso durante anos. Um choro que precisava sair. Depois de um tempo, ela se acalmou. Limpou o rosto com a barra do avental. Será que elas vão me perdoar?
Perdoar por quê, dona Raimunda? Por ter sumido, por ter deixado elas sem notícia, por não ter lutado mais para voltar. A senhora não sumiu. A senhora foi arrancada da vida delas. E agora a senhora está voltando. Ela assentiu, ainda chorando baixinho. Eu tenho medo. Medo de quê? De elas não me reconhecerem. De não saberem mais quem eu sou. Segurei a mão dela. A pele estava mais grossa agora, calejada da lida na horta. Elas vão reconhecer. Porque o amor de mãe não some, e o amor de filha também não. Domingo, o reencontro. Acordei cedo, mais cedo que o normal. A ansiedade não deixou eu dormir direito. Levantei, tomei banho, me arrumei. Camisa clara, calça jeans, bota limpa. Raimunda também tinha acordado cedo. Sebastiana ajudou ela a se arrumar, vestido novo, florido, que a gente tinha comprado na cidade. Cabelo penteado e preso com um grampo bonito. Um batom clarinho. Ela estava linda, nervosa, mas linda. As filhas iam chegar às 10 da manhã. Às 9h30, Raimunda já estava na varanda, sentada na cadeira de balanço, as mãos apertadas no colo. Ela não parava de mexer os dedos. A senhora quer água? Café? Sebastiana ofereceu. Não, filha. Obrigada. Eu só quero que elas cheguem logo. Fiquei do lado dela, em silêncio. Sebastiana voltou para a cozinha. Romildo estava na porteira esperando. Às 10 em ponto, o celular tocou. Patrão, elas chegaram. Pode liberar. 2 minutos depois, um carro branco entrou pela estrada interna. Um Gol velho, com adesivo de fé no vidro traseiro. Parou na frente da casa. Raimunda se levantou devagar. As pernas tremiam. 2 mulheres desceram do carro. A primeira tinha uns 40 anos. Cabelo cacheado, preso num rabo de cavalo. Óculos, roupa simples. A segunda era mais nova, 30 e poucos, mais alta. Cabelo liso até os ombros. As 2 olharam para a varanda e viram a mãe. O tempo parou. Raimunda desceu os degraus devagar, como se estivesse flutuando. As filhas ficaram paradas, os olhos arregalados, as mãos na boca. Mãe, a mais velha sussurrou. Joana, Sueli. E então elas correram e se jogaram nos braços da mãe. As 3 caíram de joelhos ali mesmo, na terra vermelha, abraçadas, chorando, gritando, rindo, chorando de novo. Mãe, 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 Joana repetia, apertando o rosto contra o pescoço de Raimunda. A gente achou que a senhora tinha morrido, Sueli soluçava. A gente procurou tanto. Eu tô aqui, minhas filhas. Eu tô aqui agora. Elas ficaram ali, no chão, abraçadas, por muito tempo. Eu e Sebastiana assistíamos da varanda, chorando junto. Romildo limpava os olhos com as costas da mão. Não tinha palavras para aquilo. Só tinha emoção pura. Depois de um tempo, elas se levantaram. Entraram na casa. Sentaram na sala. E Raimunda contou tudo. Os anos de exploração, o sofrimento, o medo. E o dia em que um fazendeiro parou a caminhonete e mudou tudo. Joana e Sueli me olharam com uma gratidão que me desarmou completamente. Obrigada, Joana disse, a voz embargada. Obrigada por salvar nossa mãe. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não faria, não, Sueli disse. A maioria passa reto, finge que não viu. O senhor não fingiu. Fiquei sem resposta. Elas ficaram o dia todo, almoçaram com a gente. Bolo, café, mais conversa, risos, choros, planos para o futuro. Joana tinha uma casa em Anápolis, 2 filhas pequenas. Sueli tinha um apartamento em Goiânia, trabalhava como auxiliar de limpeza num hospital. As 2 queriam a mãe de volta, queriam cuidar dela. Mas Raimunda olhou para mim antes de responder. Eu quero ficar mais um tempo aqui, só mais um pouquinho. Tem gente que precisa de mim aqui, tem a horta, tem a cozinha, tem as pessoas que estão chegando para o projeto. Mas eu vou visitar vocês toda semana. E vocês vêm me visitar também. As filhas concordaram.
Entenderam que a mãe precisava daquele lugar tanto quanto aquele lugar precisava dela. Fim de tarde. Quando Joana e Sueli foram embora, Raimunda ficou na varanda, acenando até o carro sumir no horizonte. Depois sentou na cadeira de balanço e ficou quieta, o rosto molhado de lágrimas felizes. Obrigada, Sr. Roberto. Pelo quê? Por me devolver a vida, por me devolver minhas filhas, por me devolver eu mesma. A senhora se devolveu sozinha. Eu só abri a porta. Ela sorriu. Sabe o que é engraçado? O Senhor me salvou, mas eu acho que eu também salvei o Senhor. Era exatamente o que ela tinha dito há alguns meses, e continuava sendo verdade. Salvou Dona Raimunda. Me salvou mesmo. 6 meses depois, festa na fazenda, a Casa Pedro, estava funcionando a todo vapor. 23 pessoas já tinham passado por lá. Algumas ficavam semanas, outras meses. Todas recebiam comida, abrigo, tratamento médico, apoio jurídico e psicológico. E todas saíam com dignidade restaurada. Fizemos uma festa. Churrasco, música ao vivo, as crianças correndo pelo pasto, os funcionários da fazenda, as famílias, as pessoas do projeto, todos juntos. Mariana tinha voltado a me visitar, não como esposa, mas como amiga. Às vezes a gente conversava sobre Pedro, sobre o que poderia ter sido, e estava tudo bem. A dor tinha virado saudade, e saudade era suportável. Raimunda estava na cozinha, comandando o preparo das saladas, rindo alto, dando ordens com carinho. Ela tinha virado a alma da Casa Pedro, a pessoa que recebia os novos, que abraçava, que dizia, "Você está seguro agora." No meio da festa, pedi a palavra. Todo mundo se reuniu. Desliguei a música. Eu queria falar uma coisa. Minha voz saiu trêmula. Há 7 anos eu perdi meu filho, e perdi junto a vontade de viver. Essa fazenda virou um deserto, mesmo sendo cheia de verde. Eu acordava todo dia sem propósito, sem razão, até que um dia, numa estrada de terra, eu encontrei uma mulher que estava sendo quebrada pelo mundo. E eu fiz uma escolha, parei o carro, e essa escolha mudou tudo. Mudou ela e mudou eu. Olhei para Raimunda. Ela estava chorando. Dona Raimunda me ensinou que dor não é o fim, que a gente pode renascer, que a gente pode transformar sofrimento em amor. E eu quero que todo mundo aqui saiba, essa fazenda não é mais só minha. Essa fazenda é de todo mundo que precisa de um recomeço. A Casa Pedro vai continuar. Hoje, amanhã, sempre, enquanto eu tiver vida, enquanto tiver força, essa porteira vai estar aberta para quem precisa. O silêncio foi quebrado por um aplauso. Forte, emocionado, Raimunda veio até mim e me abraçou. O senhor é um homem bom, Roberto. Eu aprendi com a senhora. Epílogo. 1 ano depois. Sentado na varanda, assistindo o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, eu penso em tudo que mudou. A Casa Pedro já ajudou 64 pessoas. Algumas voltaram para as famílias, outras começaram vida nova. Todas levaram dignidade. Raimunda agora mora numa casinha que construímos para ela dentro da propriedade. Tem horta própria, galinheiro, vizinhos que viraram família. As filhas vêm todo fim de semana. Os netos brincam no pasto. Mariana e eu somos amigos. Bons amigos. Ela conheceu alguém. Tá feliz. E eu tô feliz por ela. Quanto a mim, ainda acordo sozinho. Ainda sinto falta de Pedro. Sempre vou sentir. Mas agora eu sei que ele não morreu em vão, porque a dor dele gerou propósito, e propósito gerou vida. A porteira range, sempre vai ranger. Mas agora, quando eu ouço aquele som, eu sorrio, porque sei que do outro lado tem alguém chegando, alguém que precisa, alguém que vai ser acolhido, e essa eu descobri é a verdadeira riqueza. Não o que a gente acumula, mas o que a gente liberta. Se um dia você passar por uma estrada poeirenta e ver alguém que precisa de ajuda, não passe reto. Pare, porque às vezes salvar uma vida é também salvar a sua própria. Esta história é uma homenagem a todas as pessoas que têm a coragem de parar.
de olhar, de agir e de transformar dor em amor, inspirado em histórias reais de resgate e dignidade humana.